Você tem ideia da força que carrega dentro de você quando você é fiel a Deus? Talvez esteja cansado, com medo, sentindo que não vai conseguir, mas eu preciso te lembrar de algo que pode mudar tudo a sua força. Não vem só de você, há um poder maior sustentando cada passo seu mesmo. Quando você tropeça neste vídeo, você vai descobrir que mesmo nos seus piores dias, Deus te faz continuar mais forte do que pensa, porque é Deus quem te sustenta. Fica comigo. Você precisa ouvir isso. Talvez você esteja passando por dias difíceis, dias em que levantar da cama já parece uma batalha, em que suas forças parecem pequenas diante dos problemas que te cercam. Mas eu quero te convidar a refletir sobre algo que pode transformar a forma como você enxerga a si mesmo. Você é muito mais forte do que imagina, não porque tudo está bem, mas porque Deus é a sua força mesmo. Quando tudo parece desmoronar, a palavra de Deus nos diz em Salmos 28:7: O Senhor é a minha força e o meu escudo nele. O meu coração confia e dele recebo ajuda. Isso não é apenas um versículo bonito, é uma verdade viva que se manifesta nas suas lágrimas, na sua luta silenciosa, nos seus recomeços. Você pode estar se sentindo pequeno, fraco, perdido, mas Deus não te vê assim. Ele vê alguém que ainda está de pé, mesmo quebrado, alguém que continua tentando mesmo cansado. Isso é força. Uma força que vem do alto, que te sustenta no invisível, que renova o que em você já parecia ter acabado. Então, não saia desse vídeo agora, porque o que vem a seguir é para curar, levantar e restaurar aquilo que você achou que nunca mais voltaria a existir dentro de você. Aqui tem palavra, tem verdade, tem consolo e tem renovo para a sua alma. Tem dias em que o mundo parece apertar o nosso peito. Não é. Você olha ao redor e sente que está sozinho no meio da tempestade, como se ninguém percebesse o esforço que você faz para continuar. Às vezes é a pressão no trabalho, o medo de não dar conta das contas no fim do mês, ou até mesmo aquela sensação de vazio que insiste em aparecer quando tudo está em silêncio, e é nesse momento que a mente começa a gritar mentiras. Você não consegue, você não é suficiente, você vai desabar. Mas eu quero te lembrar, a voz de Deus é mais forte do que qualquer pensamento negativo, e Ele te diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. O de Isaías 41:10. Não é sobre o que você sente, é sobre quem está com você. Você pode estar enfrentando uma luta emocional, lidando com uma ansiedade silenciosa que ninguém entende, dormindo, com o coração acelerado, acordando com medo do amanhã. Pode ser que você esteja cuidando de alguém, se anulando, se desgastando para manter tudo de pé e no fundo se sentindo fraco, invisível, exausto. Mas sabe o que é força de verdade? É continuar amando, servindo, trabalhando, mesmo quando você sente que está no limite. Isso é resistência, isso é fé em movimento. Deus vê isso, Deus se importa com isso e Ele não te deixa sozinho. A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. É quando você acha que não tem mais nada que o céu libera tudo o que você precisa. Há momentos em que tudo o que você queria era alguém que dissesse: eu estou contigo. Você vai sair dessa? Então, deixa eu te dizer isso. Hoje, você vai sair dessa, vai passar, vai cicatrizar, vai se levantar mais forte. E não é só força sua, é força que vem de Deus, que está sendo colocada em você, agora mesmo através dessa palavra, dessa presença, que consola, que levanta, que sustenta. Deus não esqueceu de você mesmo, que você não o veja. Ele está trabalhando dentro e ao redor de você. Sabe aqueles dias em que você se sente como se estivesse fazendo tudo certo, mas mesmo assim, as coisas não andam. Você se esforça, se doa, tenta manter a fé, mas parece que nada muda. Isso pode fazer você começar a duvidar até da sua própria fé, da sua
incapacidade de vencer, mas isso não define quem você é. Você não é o fracasso que viveu. Você não é o erro que cometeu. Você não é o cansaço que te derruba. Você é alguém que Deus escolheu para ser sustentado, renovado e reerguido todos os dias. O Senhor firma os passos do homem bom. E no seu caminho, se compraz, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o segura pela mão. Salmos 37, 23, 24. Mesmo quando tropeça, Ele não te solta. Você não está no chão sozinho. Tem uma mão te levantando agora. E talvez você esteja se sentindo desprezado, esquecido, como se ninguém percebesse suas lágrimas no travesseiro, sua luta escondida atrás de um sorriso forçado. Mas Deus vê o que ninguém vê. Ele conhece a dor que você disfarça, as palavras que você engole, as vontades que você guarda no silêncio. E Ele se importa. Ele se importa com você. Não importa o tamanho da sua dor. Deus é maior. Não importa o quanto você se sinta fraco. Deus é a sua força. Clama a mim e responder-te e anunciar-te e coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3 clama com o coração aberto, fala com Ele, como você falaria com alguém que ama, porque Ele te ama profundamente. Você não está ouvindo essa mensagem. Por acaso Deus usou esse vídeo para chegar até você no momento certo, na hora exata, porque Ele sabia que você precisava lembrar. Você não está sozinho, não está derrotado, não está esquecido. Sua vida ainda tem sentido, ainda tem propósito, ainda tem promessas. Então, se isso está falando com você, escreve aqui nos comentários. Deus é a minha força diária. Escreve com fé, mesmo que pequena. Isso é uma forma de declarar que você crê, mesmo cansado, que Deus vai te sustentar e não saia. Agora tem mais palavra para te fortalecer. A vida tem uma forma estranha de nos testar. Às vezes tudo vai bem e de repente um problema aparece e muda tudo. Um diagnóstico inesperado, um fim que você não queria, uma porta que se fecha quando você mais precisava dela aberta. E aí vem a pergunta que corta por dentro: por que comigo, Deus? E embora a gente nem sempre tenha todas as respostas, Deus nos dá algo melhor, presença constante e paz inexplicável. Deixo-vos a paz, a minha paz, vos dou, não vou dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. A paz de Deus não depende das circunstâncias. Ela nasce dentro da alma mesmo, em meio ao caos. Então, mesmo que você não entenda tudo o que está acontecendo agora, confie, tenha um propósito maior. E mesmo nos momentos mais escuros, Deus está te moldando, te ensinando, te fortalecendo. O que hoje parece um fardo, amanhã pode ser o testemunho da sua superação. Não pare agora, não desista de você. Você está sendo preparado para viver algo maior do que tudo que já perdeu sua força. Está sendo forjada no silêncio, na dor, na espera. E quando chegar o tempo certo, você vai entender, por teve que passar por tudo isso. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. Então fica mais um pouco, deixa Deus falar mais com você. A próxima palavra pode ser a resposta que seu coração precisa. Não perca, Deus ainda quer ministrar algo importante ao seu coração. Às vezes a maior dor não é aquilo que acontece com a gente, mas sim aquilo que ninguém vê. É aquela cobrança interna constante, aquele sentimento de que você está falhando em ser forte o tempo todo. Você se culpa por não estar bem, por não dar conta de tudo, por se sentir fraco, mas Deus nunca exigiu de você uma força perfeita. Ele te conhece, Ele sabe que você tem limites, e é por isso que Ele oferece a própria força dele para sustentar a sua caminhada. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Deus não te chama para fingir que está bem.
Ele te chama para ser verdadeiro diante dele, porque só quando a gente se abre de verdade é que ele pode curar as feridas mais profundas. Você pode estar vivendo um daqueles momentos em que parece que todo mundo está seguindo em frente, enquanto você sente que está travado no mesmo lugar. Vê pessoas prosperando, sendo felizes, conquistando coisas. E o seu coração se aperta e, sem perceber, começa a se comparar, a se diminuir, a se esquecer de que cada jornada é única, mas a sua vida não está atrasada. Deus não perdeu o controle do seu tempo. A estrada que você está caminhando pode até parecer mais longa, mas tem lições preciosas sendo construídas nela. E acredite, o que está sendo gerado no secreto vai florescer na hora certa. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Então pare de se maltratar. Deus não tem pressa, Ele tem propósito. Sabe aquele momento em que você se sente sufocado, como se estivesse dentro de um túnel escuro e sem saída? Muitas vezes é aí que Deus sussurra ao seu coração: eu estou aqui mesmo, quando tudo está em silêncio, porque é nos momentos em que ninguém está por perto que Ele mostra que nunca te abandonou. E talvez seja isso que você esteja precisando. Agora saber que mesmo que todos tenham se afastado, Deus permanece mesmo que você não sinta. Ele está mesmo que você não veja, Ele age. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. A companhia dele é suficiente para você seguir mais um dia, e se hoje estiver difícil continuar, então apenas respire fundo e diga: Senhor, eu preciso da tua força. Já é fé isso, já é vitória. Tem gente que vive com medo de parecer fraco, então guarda tudo, esconde tudo, engole o choro, anda com sorriso nos lábios e um cansaço na alma. Mas força não é esconder a dor. Força é permitir-se cuidado por Deus. É olhar para dentro e dizer: eu não consigo sozinho, mas com Deus eu posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Não é um versículo motivacional, é uma verdade espiritual com Deus. Você pode vencer essa crise, pode superar esse trauma, pode se reerguer dessa queda, pode sair dessa tristeza, não porque você é invencível, mas porque Deus é infalível e Ele não vai te deixar afundar. Você que está aí me ouvindo agora talvez esteja com o coração ferido por alguém que você amou demais e não te valorizou. Talvez tenha se entregado, sonhado junto, feito planos e agora se vê tentando juntar os cacos sozinho. E nesse lugar de dor emocional, a gente se sente frágil, rejeitado sem valor, mas Deus está restaurando o seu interior. Ele está te dizendo: você ainda é digno de amor, ainda é precioso, ainda é escolhido. O que te feriu não define quem você é. O abandono de alguém não é o abandono de Deus. Ele permanece, Ele te acolhe, Ele te sara. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Salmos 34:18. Ele não só te ouve, Ele te entende. E quando tudo parecer escuro, lembre-se: Deus ainda é luz. Ele ainda ilumina caminhos. Ele ainda acalma tempestades interiores. E Ele está trazendo luz. Agora mesmo, através dessa mensagem ao seu coração, talvez você não consiga ver uma saída, mas Deus é especialista em abrir caminhos onde os olhos humanos não enxergam. Então, ao invés de focar na escuridão, se concentre na promessa. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Você tem um futuro, você tem esperança, você tem direção, nunca se esqueça. Você não chegou até aqui por sorte. Foi a graça de Deus que te sustentou em momentos que ninguém imaginou que você fosse suportar. Olha para trás por um instante. Quantas vezes você achou que não aguentaria e ainda assim está aqui? Isso é prova viva de que há uma força maior te levantando todos os dias e ela continua disponível.
Você não está sozinho nessa luta, você está sendo fortalecido agora mesmo pelo Espírito de Deus, e Ele vai te fazer florescer mesmo em meio às pedras, porque a sua história não acaba aqui, ela só está começando a ser restaurada. Você já parou para pensar em quantas batalhas você venceu que ninguém nem sabe, quantas noites você chorou, e mesmo assim levantou no outro dia para fazer-o? Que precisava ser feito isso. É força, isso é coragem, isso é fé viva mesmo, quando o coração está cansado. E talvez você esteja nessa fase agora, fazendo muito, com pouco, sorrindo, com dor, ajudando, enquanto espera ser ajudado. Mas Deus está vendo. Ele conhece a intenção do teu coração. Ele sabe das tuas renúncias, dos teus silêncios, da tua entrega. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46, 1. Ele não está distante. Ele está aí contigo dentro da sua realidade, sustentando. Você mesmo que você ainda não perceba, porque é na sua fragilidade que o poder dele se manifesta com mais força. A verdade é que muitos estão esgotados, tentando ser fortes por todo mundo, mas esquecem que também precisam ser cuidados. E Deus quer fazer isso com você hoje. Ele quer que você entenda, você não precisa carregar o mundo nas costas. Você não é responsável por consertar tudo o que você precisa. É confiar que Deus está trabalhando até nas áreas que parecem estagnadas. Tem situações que você já não sabe mais como lidar, sejam relacionamentos complicados, decisões difíceis, pressões emocionais, medo de falhar. E isso tudo vai sugando sua energia. Mas agora Deus está te chamando para descansar nele. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Salmos 55, 22. Não é orgulho assumir que está cansado, é sabedoria. Entregar o fardo nas mãos certas. Talvez você esteja lutando contra pensamentos que te derrubam aquela voz interna que te faz sentir inferior, que distorce sua identidade, que te lembra dos erros, que te acusa o tempo inteiro. E esses pensamentos podem se tornar tão frequentes que começam a moldar a forma como você se enxerga. Mas hoje eu quero que você escute a voz de Deus dizendo: você é meu. Você é forte, você é amado, você é escolhido. O que o inimigo quer é te fazer duvidar do valor que você tem. Mas Deus quer restaurar a sua identidade. Ele quer que você se veja pelos olhos dele, e ele diz: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31, 3. Esse amor é o que renova, que purifica, que levanta. É com ele que você vai vencer essa batalha interior. Continua aqui comigo, porque ainda tem mais para o seu coração. A vida tem momentos que parecem injustos. Você dá o seu melhor, faz tudo com dedicação, mas as portas parecem se fechar uma atrás da outra, e isso gera frustração, um sentimento de impotência que dói na alma. Mas não se esqueça, as portas que Deus abre, ninguém fecha, e as que Ele fecha é porque não fazem parte do caminho que Ele quer te levar. Confie mesmo sem entender. Às vezes a frustração de hoje é a proteção de amanhã. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:56. Deus sabe o que está fazendo, e o que Ele tem para você é maior do que aquilo que você está tentando forçar a acontecer. Tem momentos em que tudo o que a gente precisa é de um abraço, aquele que diz: eu estou com você, não desista. Agora, e esse abraço, quando não vem das pessoas, vem de Deus em forma de paz, de um alívio que invade o peito sem explicação. Às vezes, esse abraço vem enquanto você escuta uma palavra como essa, ou quando lê um versículo, ou quando chora sozinho e sente que tem alguém te ouvindo, e tem mesmo. Deus está em cada detalhe, em cada lágrima, em cada recomeço silencioso. Ele está dizendo agora ao seu coração: eu estou aqui, eu cuido de você.
Você não foi esquecido, porque o Senhor será a tua esperança. Guardará os teus pés de serem presos. Provérbios 3:26. Ele está guardando você mesmo nos dias em que você acha que está perdido. E quando tudo parecer que vai desmoronar, lembre-se, Deus nunca perde o controle. Ele é soberano. Sobretudo mesmo quando você não vê saída. Ele está escrevendo um novo capítulo. A página atual pode estar pesada, mas o final da sua história ainda está sendo construído por mãos que nunca falham. Cada lágrima sua está sendo recolhida. Cada oração sua está sendo ouvida. E cada sonho que você colocou nas mãos dele vai florescer no tempo certo. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Deus não começa algo para abandonar no meio do caminho. Se Ele começou, Ele vai terminar com perfeição. Então, hoje mesmo que tudo esteja escuro aí dentro, faça um gesto de fé, fale com Deus. Agora diga a Ele: Senhor, eu confio em Ti mesmo. Cansado, não é preciso palavras bonitas, só sinceridade. Fale com seu coração aberto, porque enquanto você ora, Ele trabalha. Enquanto você espera, Ele age. Enquanto você se mantém de pé, Ele te sustenta. E se por acaso você cair, Ele te levanta com ainda mais força. Deus é a sua base, Deus é a sua rocha, Deus é a sua força diária. Você é mais forte do que pensa, porque não está sozinho. Chegou a hora de você se levantar por dentro, de enxugar as lágrimas da alma e tomar posse da força que Deus já colocou dentro de você. Não, você não está esperando ser forte. Você já é forte, porque o próprio Deus vive em você. Ele te dá vigor quando o corpo não aguenta mais. Clareza quando a mente se confunde e esperança quando tudo parece perdido. Você não é o que os outros disseram sobre você. Você não é a dor que sentiu. Você não é o trauma que te marcou. Você é aquilo que Deus declara sobre você. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Deus está renovando. Agora Ele está soprando vida sobre áreas que você pensou que estavam mortas. Tem uma força que não vem do corpo nem da mente. Ela nasce da fé, daquela escolha silenciosa de continuar mesmo, quando tudo diz que é hora de parar, e você tem feito isso mesmo cansado, você continua mesmo ferido, você serve mesmo inseguro, você ora e isso tem valor no céu. Deus honra quem permanece, Deus exalta quem confia, não importa se ninguém viu seu esforço. Deus viu e Ele vai recompensar. Vai colocar pessoas certas no seu caminho. Vai abrir portas onde parecia muro. Vai trazer à luz tudo o que foi semeado com fé e lágrimas. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Salmos 1265. Você está prestes a viver a colheita daquilo que suportou em silêncio. E agora, nesse ponto do vídeo, eu quero que você diga para você mesmo em voz baixa ou nos comentários: Deus é a minha força, e eu não vou desistir, porque essa declaração tem poder. Ela alinha a sua alma com o céu. Ela marca o seu espírito com a fé, porque mesmo em lágrimas você escolheu crer. E isso, meu irmão, minha irmã, isso move o coração de Deus. Que essa palavra não fique só como um vídeo, mas que entre no seu coração, como verdade, como cura, como força que te levanta. Porque hoje uma nova estação começa dentro de você. A estação de quem descobriu que é mais forte do que imaginava. Porque quem sustenta seus passos é o próprio Deus. Hoje você foi lembrado do que talvez estivesse esquecido, que existe dentro de você uma força que não vem deste mundo. Ela vem do alto, vem de Deus. E essa força não depende do seu humor, nem das circunstâncias ao redor. Ela nasce da presença de Deus em você. É isso que te sustenta quando você não tem mais forças humanas. É isso que te levanta quando ninguém mais entende. É isso que te mantém de pé
quando tudo diz que você deveria ter caído. Por isso, não saia desse vídeo sem guardar isso. Você é mais forte do que pensa, porque Deus é a sua força. Agora, onde você estiver, feche os olhos se puder e receba essa oração com o coração aberto. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa vida que assistiu até aqui. Tu sabes o quanto ela tem lutado, quantas vezes pensou em parar, quantas lágrimas foram derramadas no silêncio. Mas hoje, Senhor, eu te peço, renova as forças dessa alma. Toca o coração com teu amor, traz consolo, esperança e restauração, que toda dor interna seja tratada pelo teu Espírito, que todo medo seja dissipado pela tua presença e que essa pessoa sinta agora o teu abraço claro, que ela não está sozinha, que é forte porque tu és a força dela, que ela caminhe segura mesmo, em meio às lutas, sabendo que o Senhor vai à frente, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreve aqui nos comentários. Eu recebo essa oração e não guarda esse vídeo só para você. Alguém precisa ouvir essa palavra. Compartilhe, abençoe e volte aqui. Sempre que precisar se lembrar, você é forte, porque Deus é a sua força. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Não foi por acaso que você assistiu esse vídeo até o fim. Eu creio que Deus te conduziu até essa palavra, porque Ele se importa com você, que essa mensagem continue falando ao seu coração. Mesmo depois que o vídeo terminar, que a paz, a força e a esperança de Deus estejam sobre a sua vida todos os dias.